O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, defendeu nesta segunda-feira a criação de uma comissão da verdade para esclarecer supostas irregularidades cometidas durante a Operação Lava Jato. A declaração foi dada ao canal Globo News. Segundo o magistrado, o acordo de leniência firmado pelo Ministério Público Federal com a JF tem, abre aspas, coisas nebulosas por trás, fecha aspas. A multa do acordo foi suspensa em abril do ano passado por Dias Toffoli. Bom, Piotr, amanhã, essa semana, né, a Operação Lava Jato completa 10 anos. O ministro Gilmar Mendes disse nessa entrevista também à Globo News, ele se disse curioso aí sobre as imposições do acordo feito aí com a JF e declarou que esses acordos aí firmados em Brasília são os que têm menos informações até o momento. Palavras do ministro Gilmar Mendes hoje nessa entrevista. Vale só lembrar o que disse o ministro Fachin recentemente, né? Num debate que, se isso for, como tudo indica, irá ao Pleno do Supremo para votar sobre essas decisões monocráticas do ministro, me foge o nome agora, do ministro Dias Toffoli, haverá um debate intenso porque parte da corte, em que pese o fato de algumas concessões, que na verdade concessões gigantescas que abriram a porta de maldades, a caixa de Pandora contra a Lava Jato, as ferramentas todas foram, parece que, liberadas a partir daí, mas parte da corte tem uma visão muito clara do que foi a Lava Jato. Essas empresas fizeram acordos de leniência de forma tranquila, aberta, sem nenhum pau de arara do lado, nada, não tinha nada de grave nisso, com a assistência de seus advogados. Ou seja, qual é a real intenção de rever todos esses acordos de leniência com empresas que, de forma muito clara, tranquila, como nós já mostramos aqui, dos seus diretores presidentes, ou seja, de seus acionistas, de pessoas que comandavam as empresas, assumiram a corrupção aqui no Brasil. Essas empresas fizeram acordo de leniência também no exterior, quer dizer, bom, e lá por que fizeram? Não foi a Lava Jato que as obrigou, são as autoridades da justiça e da polícia de outros países. Mas, enfim, essas empresas fizeram os acordos de leniência assistidas pelos seus advogados. Não houve nada de violência contra elas. Não foi num porão do DOI-CODE, como parece fazer crer quem é contra a Lava Jato e esses acordos de leniência. É importante que esta questão venha à tona, que essa discussão se dê no plenário, porque aí os brasileiros, aliás, com o plenário presencial, nada de votação pelo sistema eletrônico do STF, não. Para os brasileiros saberem quem é cada um dos ministros e o que pensa cada um dos ministros sobre a Operação Lava Jato, que tinha se transformado no que eu chamo do terceiro valor da sociedade brasileira. O primeiro, sim, é a liberdade de expressão, a democracia, e nós estamos lutando por ela, a estabilidade da moeda, que veio na sequência, e o outro era o combate justamente à corrupção, que a Lava Jato demonstrou de forma muito clara e inequívoca. Importante que isso venha ao plenário. Não por decisão de comissão da verdade, não. Discussão dentro do plenário, ali, do Supremo Tribunal Federal. Ana. Paula, eu abri aqui, enquanto o Piotr falava, acordo de leniência e, de acordo com o site do governo brasileiro, exatamente da Controladoria Geral da União, acordo de leniência é um instrumento sancionador negocial celebrado com uma pessoa jurídica que colabora de livre e espontânea vontade, entregando informações e provas sobre os atos de corrupção de que tem conhecimento e sobre os quais assume a sua responsabilidade objetiva. Fecho aspas para o site do governo do Brasil, da Controladoria Geral da União. Então, ou seja, essa comissão da verdade do ministro Gilmar Mendes nada mais é do que reescrever a história e reescrever páginas que caibam no futuro nas narrativas, como disse o Silvio Navarro, a frase, né, a palavra do momento,
páginas que caibam nas narrativas dos corruptos favoritos do Supremo Tribunal Federal, dos corruptos de estimação. Porque, como o Piotr muito bem lembrou, acordos de leniência que foram assinados aqui nos Estados Unidos com o Departamento de Justiça do governo americano foram acordos na casa dos 4 bilhões de dólares. E aí você passa uma borracha nisso tudo, ministro Gilmar Mendes? Finge que não aconteceu, que aqui nos Estados Unidos essas empresas, armas foram colocadas na cabeça dos controladores dessas empresas e eles foram obrigados a assinar acordos de leniência na casa dos 4 bilhões de dólares? A pergunta é retórica. O brasileiro já sabe muito bem que o Supremo Tribunal Federal se tornou uma corte política e que não apenas no presente e no futuro, mas que agora, no passado, vai tentar reescrever a história para que tudo caiba da maneira mais confortável aos seus aliados corruptos nos partidos políticos.